Amados, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, é dia 6 de março do ano da graça de 2026. Mais uma semana chega ao fim, o tempo de facto está a voar, caminhando tão depressa. Terminamos também hoje a nossa reflexão ao longo do Salmo 37. O Salmo 37 é uma reflexão de Davi, uma reflexão que se tornou uma expressão de adoração, de oração também, sobre a realidade da vida, esta dicotomia que existe. Tal como o Senhor Jesus anunciou, existem dois caminhos. E ele aqui apresenta essa imagem, essa realidade da vida, através da vida do justo e através da vida do ímpio. E são caminhos verdadeiramente opostos, com destinos diferentes. E o confronto com esta realidade precisa de ser considerado, seriamente considerado nos nossos corações. Aliás, uma das preocupações que Davi aqui partilha e reflete é a possibilidade do justo, ao caminhar junto e perto dos ímpios, isso é uma inevitabilidade, mas nessa caminhada, olhando para as suas vidas, o justo poder-se questionar. Porque quando olhamos, e esta é uma experiência que Davi aqui registra, mas que nós comprovamos na nossa caminhada, na nossa vida, é que olhando para a vida dos ímpios, muitas vezes somos levados a pensar, bom, eles fazem o que é errado, mas tudo lhes corre bem. Essa prosperidade, esse correr bem que é aparente, pode trazer a nós uma ideia errada, porque de facto a aparência de um caminho agradável, de um caminho fácil, de um caminho bom, é um engano, porque de facto esse caminho tem um destino terrível e não é um bom caminho. E esta preocupação que Davi aqui traz é uma realidade para as nossas vidas. E já lembramos aquilo que são as características da vida do ímpio. E entretanto, Davi está a refletir sobre a realidade da vida do justo e está a lembrar de alguns aspectos muito importantes. E é interessante que no versículo 7 ele diz e nos exorta a descansarmos no Senhor e a esperar nele e a não nos irritarmos com o caminho do homem que prospera, do ímpio que prospera, que tudo lhe corre bem. Mas no versículo 16 ele vai nos dar uma exortação também muito pertinente. Ele diz, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Ou seja, Davi está-nos a exortar, o Senhor está-nos a exortar através de Davi, para que, como justos, precisamos nos contentar com o pouco. O suficiente é motivo de gratidão, de alegria e de satisfação. Aliás, o Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, lá em Mateus capítulo 6, versículo 11, ele registra na oração o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Davi, na sua experiência de vida, registra ainda neste Salmo 37, perdão, no versículo 25, que agora, avançado na idade, na sua experiência, nunca tinha visto o justo desamparado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Esta era a experiência dele, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem abençoado com o suficiente. E às vezes nós olhamos para a vida do ímpio e eles procuram e têm como objetivo de vida mais do que o suficiente, mas a exortação é essa. O pouco, o suficiente, é motivo de satisfação, não precisamos além disso. Precisamos de ter, de facto, vidas simples que se satisfazem com aquilo que é suficiente e que o Senhor nos providencia. Esta é uma característica e uma exortação que Davi nos deixa aqui de uma forma muito clara no Salmo 37. Mas no versículo 27 ele vai ter uma intervenção muito específica. Ele diz-nos, aparta-te do mal, afasta-te do mal e faz o bem. Ou seja, nós precisamos de ser proativos nestas duas coisas, em nos afastar do mal e em fazer o bem. E uma das coisas só não chega. Afastar-nos só do mal não chega,
procurar fazer o bem também não, por si só não chega, precisamos ter esta realidade bem presente na nossa vida, porque esta é uma característica da vida dos justos, que aqui também fica muito bem registado. A par de tudo isso, no versículo 30, ele diz o seguinte: a boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala o que é justo. Ou seja, o Senhor está-nos a exortar aqui como gente do seu reino, como povo do seu reino, precisamos ter muito cuidado com o que falamos. O falar do justo tem que ser cuidadoso, tem que ser resultado desta realidade que vivemos. Tiago fala muito sobre isso na sua carta. É uma característica também da vida do justo. Finalmente, no versículo 37, ele diz-nos que o homem íntegro atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. O justo é gente de paz, é gente de integridade. É isto que o Senhor espera de nós. Resumindo um pouco, de alguma forma, tudo aquilo que o Senhor nos está a falar através de Davi, eu diria, pegando no tema do nosso ano, que gente justa é gente que cheira a Jesus, que tem a presença de Jesus de uma forma muito evidente no seu caminhar diário. Isso se evidencia na forma como lida com as circunstâncias, como fala, como pensa, como age, como decide, como perdoa, como se restaura, como se arrepende. Em toda essa caminhada, a evidência da presença de Jesus precisa de ser uma realidade. E, portanto, eu diria que nesta dicotomia, usando esta metáfora, gente justa é gente que cheira a Jesus, os ímpios é gente que cheira mal, não cheira à presença preciosa do Senhor Jesus Cristo. Mas, tal como terminámos no domingo, eu queria muito hoje lembrar algo que é absolutamente essencial. Nós precisamos de amar seriamente os ímpios. O Senhor Jesus veio para salvar os ímpios. Nós já fomos ímpios, já estivemos nesse lugar. Temos gente que amamos, que estão próximos de nós, que são ímpios, porque não têm Cristo, não têm salvação, não têm não têm uma herança eterna, e nós precisamos de amar muito essa gente. Esse é o propósito da missão, esse é o propósito da presença de Cristo na nossa vida, é ir por todo o mundo e partilhar aos ímpios esta mensagem do Evangelho de salvação, que é para eles, e nós desejamos muito que eles sejam restaurados. Não podemos de forma alguma perder esse foco. Que nós, enquanto gente que cheira a Jesus, está neste mundo para influenciar e levar o bom aroma de Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Isso precisa estar realmente muito presente nos nossos corações. Hoje alonguei-me um pouco mais, peço desculpa. Um bom dia, um resto de dia muito abençoado para todos. E querendo o Senhor, nós nos vamos encontrando por aí. Até lá, bênçãos do Pai.